Seja bem-vindo à live de hoje. Hoje nós conversaremos aqui sobre dificuldades para dizer não. Eu quero muito saber se você é uma pessoa que possui essa dificuldade, essa limitação, né? Na verdade, que nos bloqueia, que nos paralisa, que nos cansa muitas vezes, porque quantas vezes você precisou dizer sim, né? Sendo que na verdade, no fundo do seu coração, você gostaria de ter falado não. Mas, né, por medo, por insegurança, por uma necessidade de repente de não desagradar ou decepcionar, né, ou por medo da pessoa não compreender o seu não, você acaba muitas vezes cedendo e fazendo algo que não é da sua vontade, né? E cada vez que você diz sim, sendo que na verdade você queria dizer não, você vai se distanciando de quem é você, né? E isso é cansativo. A longo prazo pode trazer algumas consequências muito dolorosas para você, né? No sentido da saúde mental, no sentido das suas emoções, né? E desenvolver aí alguns transtornos por conta disso. Então, hoje eu estou aqui em pleno sábado à noite para conversar com vocês sobre isso. E eu quero muito que vocês perguntem, que vocês tirem suas dúvidas. Nós estamos aqui justamente para esclarecer sobre saúde mental. Eu tenho certeza que muitas pessoas possuem essa dificuldade e não sabem, e que, por exemplo, né, a questão da ansiedade, quantas pessoas que estão sofrendo com a ansiedade, e essa dificuldade para dizer não pode ser um dos motivos da sua ansiedade. Por quê? Porque você tem uma necessidade muito grande de aceitação das pessoas, porque assim, as pessoas que têm dificuldades para dizer não, normalmente ela acaba desenvolvendo uma ansiedade porque não consegue ter outro padrão comportamental, né? Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão entrando, né? Hoje a gente vai falar sobre dificuldades para dizer não. Eu quero saber como é para você essa questão, né? Normalmente as pessoas que têm essa dificuldade são pessoas que têm aquela característica de querer agradar as pessoas, né? Tem muito isso. Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui para a gente conversar sobre a tua saúde mental, sobre a tua saúde emocional. E o nosso tema principal é essa questão da dificuldade para dizer não, porque pela minha experiência de psicóloga, né? Acontece muito, aparecem muitas demandas, muitas pessoas com essa questão, e que a longo prazo isso trouxe consequências muito difíceis para essas pessoas que buscam a minha ajuda hoje, né? Que é a ansiedade. Muitas vezes acabam se deprimindo, né? Por quê? Por que acabam se deprimindo? Porque quanto mais você se distancia de quem você mais você começa a se cansar, né? Essas pessoas que não conseguem dizer não, normalmente utilizam aí uma máscara, né? Uma máscara de que tá tudo bem, uma máscara da felicidade, e que eu não quero desagradar ou desapontar ninguém, então acaba se mostrando ser uma pessoa que na verdade não é, né? E aí muitas pessoas escrevem para mim, mas se eu for, né, eu mesma, as pessoas vão se afastar, né? Os relacionamentos vão terminar. Então, precisa, né, foi a forma que encontrou para dar conta e para manter um bom relacionamento com as pessoas. Porém, isso pode te ajudar de um lado, mas pode te prejudicar de outro. Nós precisamos sempre encontrar um equilíbrio, né? Boa noite. Como que vocês estão? Contem pra mim. Num sábado à noite. Boa noite. Sky Blue, Natália, Júnior, Celso.
Sejam muito bem-vindos. Então vamos conversar, né? Eu quero conversar com vocês e quero explicar o que está por trás dessa dificuldade para dizer não, né? Por que será? Qual é a raiz? Por que será que as pessoas possuem essa dificuldade? Escrevam aqui para mim se você é uma pessoa que tem essa dificuldade. Olá, Anja Gomes. Obrigada pelo presente. E eu quero que vocês contem para mim se vocês têm essa dificuldade ou se vocês conhecem alguém, né, com essa dificuldade, para que eu consiga ajudar vocês, tá? Estou muito triste em casa, com muita depressão, sem forças. Patrícia Sampaio. Sinto muito, né, Patrícia? É isso que eu tô querendo dizer aqui para vocês. É importante sempre a gente saber a raiz, né, da nossa depressão, da nossa ansiedade. Porque a partir de quando você entende a raiz, a causa do seu problema, é como se tirasse, né, algo de dentro de você, tudo fica mais claro. Nós só conseguimos mudança e conseguimos cura do nosso problema quando a gente encontra essa raiz, né? Então, por exemplo, uma das causas, né, da depressão pode estar aí, nessa questão. Por não conseguir ser quem ela é, ela acaba precisando usar um disfarce, né? E esse disfarce, a longo prazo, traz muitas consequências. Anja Gomes. Eu tenho essa dificuldade de dizer não. O não sempre vem junto do receio de magoar, né? Machucar alguém. E quando a gente coloca, né, a outra pessoa em primeiro lugar, porque é isso que vocês fazem, né? Quando você não consegue dizer não para as pessoas, você está priorizando o bem-estar do outro, porém você não consegue se colocar como prioridade, né? Por isso que é importante a gente sempre tentar encontrar esse equilíbrio, né? Quando as pessoas pedem para nós alguma coisa, a gente precisa sempre olhar para dentro, né, para o nosso coração e sentir se isso vai ser pesado para mim ou não. Gepadiar 1. Obrigada pela rosa. Sejam muito bem-vindas, tá, pessoal? Vocês que estão entrando agora. E é isso, né? A dificuldade para dizer não. Por isso que é importante a gente conversar aqui, para que vocês comecem a entender onde está a raiz do meu problema, né? O que aconteceu lá atrás na minha vida que fez com que eu tivesse esse comportamento hoje na vida adulta. Igor, eu tenho muita dificuldade de fazer amigos de verdade, pois eu sou muito fechado. E você é muito fechado por quê? Né? Porque não consegue confiar nas pessoas, não é? É uma dificuldade de conseguir confiar nas pessoas. O que aconteceu? A longo prazo, né? Eu acho que você deve ter tido muitas experiências de decepção, né? Confiou nas pessoas e essas pessoas te decepcionou, né? E aí foi o que acabou acontecendo. A longo prazo a gente cansa de se decepcionar e entende que o melhor caminho é se afastar. Sky Blue. Nádia, traumas do passado mal resolvido e não se perdoa. O que você está querendo dizer, Sky? Com relação aos traumas do passado. Eu até queria falar para vocês, né, daquele vídeo. Eu tenho absoluta certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui comigo são pessoas que vieram daquele meu vídeo onde eu falei sobre as feridas da infância, né? As 4 principais feridas da infância. E que muitas vezes, né, hoje na nossa vida adulta, nós temos alguns comportamentos que aparentemente elas parecem qualidades, né? Porém, nem sempre podem ser comportamentos que tem a raiz lá na nossa ferida da infância, né? E um desses comportamentos é essa questão da dificuldade em dizer não, né? Que tá totalmente relacionado
a necessidade de agradar as pessoas, né? Johnny, e sobre autocobranças, até que ponto é saudável, né? Realmente a autocobrança é algo que pesa, né? Se a gente não conseguir encontrar um equilíbrio, a nossa vida fica extremamente pesada, né? Esses dias eu iniciei o atendimento com uma pessoa que, o que acontece, né? Por que ele se tornou uma pessoa tão exigente consigo mesmo? É porque na infância dele, né, ele teve uma educação extremamente rígida, né, muito rígida. Os pais, eles não conseguiam reconhecer nada, nem um valor, nem um desenho bonito, nem uma nota boa, né? Tudo que ele fazia era mais do que a sua obrigação. Então, como ele teve uma educação muito rígida, hoje na vida adulta é ele que se cobra, né? Os pais, tanto o pai já até faleceu, já nem está mais entre nós, mas é como se ele ouvisse aquela voz, né? Exigente. E aí ele não se permite errar, não consegue tomar nenhuma decisão, porque se ele toma uma decisão e erra, né? E o medo de errar é tão grande que ele deixa de fazer muitas coisas porque tem medo de errar. E essa questão, né, do medo de errar faz com que as pessoas fiquem ansiosas, faz com que as pessoas desenvolvam transtornos emocionais por conta desse medo, que tem tudo a ver com essa questão da autocobrança que o Johnny escreveu, né? Às vezes a gente se exige tanto de nós mesmos, que é como se a gente tivesse um ideal, né? Você tem na sua mente uma fantasia de que você precisa ser assim, assim, assado, a sua vida precisa ser assim, assim, assado. E quando a sua vida hoje está muito distante do que você idealizava, picos de ansiedade, né? Dificuldade para dormir, insônia. E a depressão também, né? Porque a depressão, na verdade, ela é uma consequência de um cansaço emocional. Então, a pessoa que ela tá no nível de esgotamento emocional já há tempos, né? Há anos, que se sente cansada emocionalmente, a longo prazo, com certeza pode vir a ter uma depressão. Por isso a gente precisa estar sempre atentos, né? A nós mesmas. Jane, nunca tive afeto de pai e mãe e hoje sofro com isso. Vou pegar o seu exemplo aqui. Então, assim, uma pessoa que ela não teve afeto, né, da mãe e do pai, hoje na vida adulta, você pode me confirmar depois, tá, Jane? Se tem a ver, se faz sentido para você isso que eu vou te falar. Hoje na vida adulta, né, são pessoas que buscam esse amor, têm uma necessidade de ser amado pelas pessoas. Então, tá o tempo todo tentando agradar, né, tentando se encaixar na sociedade, com os amigos. Então, é uma pessoa que provavelmente tem uma dificuldade para dizer não, porque tem medo, né, das pessoas se afastarem. Então, cada vez que você perde uma amizade, cada vez que você termina um relacionamento, né, as pessoas que não teve muito afeto na infância acabam sofrendo muito mais, porque é como se essas pessoas revivessem aquilo, né, que viveu no passado, que é essa falta de afeto. E essa falta de afeto faz com que a gente se sinta um vazio muito grande, né, no coração. E aí a gente tenta buscar, né, esses vazios através de pessoas e aí vem a decepção, né? Porque essas pessoas, elas não conseguem suprir esse vazio no nosso coração. Então, Jane, me fala se faz sentido isso para você, né? Você é uma pessoa que tem dificuldades para dizer não, tem medo de magoar as pessoas, tem medo de fazer com que as pessoas se afastem de você, porque tudo isso é muito doloroso. Rebeca, faz todo sentido. Jane, sim, exatamente isso. Olha só, né? E aí, Jane, a raiz
né, do seu problema hoje, da sua dificuldade em dizer não, está relacionado a esse pouco afeto que você recebeu lá atrás. Francine, eu fui jogada no mundo. Li, como lidar com uma mãe que ainda continua com abusador da própria filha? Sofri um trauma muito grande na infância e tive que engolir o choro e me isolar. Olha só esse outro exemplo, né, da Jéssica. Sofri um trauma muito grande na infância e tive que engolir o choro e me isolar. E aí essa pessoa, né, a Jéssica, que teve que engolir o choro, hoje na vida adulta é uma pessoa, depois você me fala, tá, Jéssica, se faz sentido pra você, que tem muita dificuldade de expressar as suas emoções. Tem que estar sempre bem, tudo bem, né? Usar a máscara da alegria, usar a máscara de que tá tudo bem, tudo certo. Sendo que na verdade não está tudo bem, né? Mas na infância precisou engolir o choro, não é verdade? E aí a gente aprende muitas coisas, né, na infância. E quando acontece esse tipo de coisa, na vida adulta, essa é a consequência, né? A Jéssica falou, verdade, sempre sorrindo. Faz sentido, né, Jéssica? E aí o que eu posso te dizer é que você precisa encontrar, né, a sua verdade, de que é seguro ser você, que sempre que você precisar demonstrar a sua emoção, você pode demonstrar as suas emoções. São todas as pessoas que vão te entender, que vão te acolher? Não, né? Quando eu digo assim para você, é seguro você demonstrar as suas emoções, não é no sentido de que você pode demonstrar e que as pessoas vão te entender. Pelo contrário, né? As pessoas vão te julgar. Porém, a gente precisa desenvolver uma capacidade que é a capacidade de se autoacolher, né? Porque isso é muito perigoso. O fato de você não conseguir demonstrar suas emoções, isso é uma das principais causas da depressão, sabia? Você não conseguir mostrar aquilo que está dentro do seu coração. Lucimar, minha mãe sempre dizia que não gostava de mim e que eu deveria ter nascido ou fui trocada. Olha só que doloroso, né? Que doloroso é ouvir isso de uma mãe. Porém, Lucimar, eu sei que você espera, né? Essa é a sua expectativa de que um dia você possa sentir algo diferente, né? Sentir que a sua mãe, que você vale a pena ser amada, né? É como se você precisasse o tempo todo mostrar para sua mãe que você vale a pena, né? Ser amada. Só que essa questão de você buscar, né? Essa aprovação, esse amor da sua mãe, isso também é muito cansativo, porque você precisa ser você, né? Quem precisa se amar é você. Às vezes a gente fica esperando esse amor, né, das outras pessoas e esse amor nunca vem, nunca chega e a gente cansa, né? Porque é muito cansativo a gente querer receber algo, né? Principalmente dessas pessoas. A gente sempre tenta buscar o reconhecimento e o amor dos nossos pais. Porém, nossos pais, eles não mudam, né? Eu acho que a gente fica esperando também, né? Nós temos uma expectativa muito grande de que, meu pai vai mudar, um dia ele vai perceber, ou a minha mãe vai mudar, um dia ela vai perceber, um dia ela vai sentir, né, que eu preciso dela, mas nem sempre isso acontece. Gepadiar. Pouco dialogava em casa. Isabela Cris. A vida inteira fui humilhada pela minha mãe, casei e fui humilhada pelo meu marido durante 23 anos. Pois é, o que eu posso te dizer, né, Isabela? Que você olhe para você não como uma vítima, sabe?
por mais que você se sinta uma vítima dessas pessoas, a partir de quando você encarar que você consegue dar conta, que você é forte o suficiente e que você é responsável pela sua vida, vai ser uma virada de chave para você. Porque o que você precisa fazer a partir de agora é conquistar a sua autoconfiança, né? Fortalecer, mudar o seu olhar a respeito de você. Porque o que a vida tá te mostrando, né? Que você é uma vítima, que você é uma pessoa fragilizada. Então, a partir de quando você começa a confiar mais em você, você muda o teu posicionamento. E a partir de quando você muda o seu posicionamento, as pessoas também vão mudar com você. Ou seja, não são os outros que precisam mudar com você. É você quem precisa fazer essa mudança, né? Esse olhar. Faz sentido, Isabela? Nina? Sim, isso acontece muito e sempre busco a aprovação deles. Não é, Nina? Às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente não tem autoconhecimento o suficiente para saber, né, para saber que a gente fica buscando, né? Quantas vezes, sabe aquela pessoa que tem uma necessidade de ser perfeita? Muitas vezes ela está buscando esse reconhecimento dos pais, ou somente do pai, ou somente da mãe, só que de forma inconsciente, nem ela sabe que ela faz isso, né? E aí a vida fica pesada, porque a pessoa que tem essa necessidade nunca está satisfeita e vive cansada, né? Vive sobrecarregada. É isso aí. Ai, que legal. Obrigada pelo compartilhamento da live, obrigada pelas curtidas. Realmente, gente, se tiver fazendo sentido para você, eu quero muito que vocês compartilhem a live, curtem. Sabe por quê? Porque o que acontece muito é que a maioria das pessoas não tem consciência de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? E quando você compartilha, você ajuda outras pessoas a terem essa consciência. O que se chama, né? Como que isso se chama? Expansão de consciência. A partir de quando você começa a entender algumas coisas que acontecem na sua vida, isso é autoconhecimento, né? E a gente precisa de autoconhecimento se a gente quer ter uma vida diferente, se a gente quer ter uma vida mais leve, se a gente deseja também ressignificar aquilo que aconteceu lá atrás, né? Elaborar as coisas do nosso passado, nós precisamos de autoconhecimento, né? Essa live é de autoconhecimento, né? Quando eu falo aqui para vocês onde está a raiz da pessoa que tem dificuldade para dizer não, né? Normalmente essa pessoa ela entendeu, né, na infância dela, que quando ela agradava as pessoas, ela recebia atenção, ela recebia amor, ela era mais bem tratada, né, quando ela agradava, quando ela dizia sim. Então, essas pessoas começam a pensar, bom, toda vez que eu falo sim, quando eu agrado as pessoas me tratam bem, né? Então, é assim que eu tenho que ser. E aí você vai entendendo que você precisa ser assim para ser aceita pelas pessoas. E aí você começa, né? Nesse processo de querer agradar, sempre dizendo sim. E aí a consequência é que chega uma hora que você quer dizer não, mas não consegue. Obrigada, meu povo, pelo compartilhamento. A Suzy, exatamente assim, né? É assim mesmo que acontece.
E assim a gente vai vivendo, a gente vai sobrevivendo, né? Eu fui uma pessoa assim, gente. Eu fui uma pessoa assim, quando eu era mais nova, né? Desde a infância, né? Tendo que emprestar brinquedo que eu não queria emprestar, fazendo coisas, né? Na adolescência, coisas que eu não queria fazer para agradar as minhas amigas, né? Para ser aceita no grupo das minhas amigas. Então eu achava que eu tinha que fazer o que elas pediam para fazer, porque quando eu fazia, quando eu obedecia, quando eu era legal, boazinha, né, elas me aceitavam mais. E assim foi até a vida adulta, até eu começar a fazer terapia, começar a mergulhar no autoconhecimento. A partir daí que eu entendi que eu não precisava ser assim, né? Que eu poderia ter um outro padrão comportamental que fosse mais leve para mim. Ronilza, cheguei agora, seja bem-vinda, minha querida. Liz, às vezes a depressão faz eu pensar que posso ser um atraso para as pessoas. Olha só o pensamento de uma pessoa depressiva, né? Que é um atraso para as pessoas. Normalmente pensam também que atrapalha, né, a vida das pessoas. Que se não tivesse aqui, as coisas seriam mais fáceis. Será que não vai ser melhor? A Suzy, você está relatando a minha vida todinha. É isso mesmo. Então, vocês percebem como isso é autoconhecimento? Tudo isso é autoconhecimento. Quando eu falo para vocês e vocês começam a olhar para a sua vida, né? Vocês estão desenvolvendo aqui comigo o autoconhecimento de vocês. A mente começa, né, a ferver. Você começa a fazer uma ligação com outra, começa a entender, né, algumas coisas que acontecem com você hoje. Fernanda, nunca tive vontade própria. Ou seja, você sempre fez as coisas para os outros, né? Obedecendo aos outros, servindo as pessoas, né? Como se a gente precisa encontrar um equilíbrio. Eu sempre falo para as pessoas aqui, né? Sou até repetitiva. Nós precisamos encontrar um equilíbrio entre eu e o outro, né? Quando você diz sim querendo dizer não, você tá dando prioridade para o outro, né? Quando você serve as pessoas ou quer agradar as pessoas, você pesa, né, e dá muito valor ao outro e deixa você lá embaixo. Quando você se preocupa com o que as pessoas vão pensar, quando você deixa de fazer aquilo que você gostaria de fazer, você também coloca como peso o outro, né? E assim você vai se deixando de lado. Você vai priorizando os outros e vai se deixando de lado. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim, isso é muito pesado fazer isso com você, né? Por que a gente precisa favorecer sempre a vida das pessoas e nos deixar sempre de escanteio? Deixa eu ver aqui. G para adiar. Teremos amigos, mas os de verdade nos aceitam isso. Os de verdade nos aceitam como somos. Então, por exemplo, se você falar não pro seu amigo e o seu amigo vira a cara, não conversa mais, te exclui, será que era uma amizade verdadeira? Ou será que foi uma libertação, né? Porque amizade nós podemos escolher. Não é diferente de pai e mãe, né? Pai e mãe não, a gente não pode escolher. Nós precisamos aceitar e honrar os nossos pais, né? Os nossos pais. Porém, a amizade a gente pode escolher quem a gente deseja, né? Que estejam do nosso lado. Patrícia, vejo que a vida de todos seria melhor se eu não existisse nelas. Não fale assim, Patrícia. Não fale assim, porque
Isso é uma visão distorcida da sua realidade, tá? Não é assim que acontece. Patrícia pensou assim, às vezes não tenho forças para sair disso, o que faço? Busque ajuda, tá, Lucimar? Busque ajuda. Às vezes, tem pessoas que conseguem sim, né, sair do buraco, encontram aí recursos próprios emocionais para dar conta das suas emoções. Porém, nem todas as pessoas conseguem. Obrigada, Liz. Nem todas as pessoas conseguem sair dessa situação sozinha, né? Principalmente quando você está nesse sofrimento há muito tempo. Quanto mais você demora, né, para buscar ajuda, mais difícil fica, né? Você acaba precisando recorrer à medicação. Contem para mim aqui, escrevam aqui no chat para mim. Quem toma medicação? Obrigada, Liz, amada. Meu Deus! Obrigada, querida. Me conta aqui, quem toma medicação para depressão, para ansiedade? Quem faz tratamento psiquiátrico? Lute pela sua felicidade. Sky, eu tomo. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre dificuldades para dizer não. Estou aqui tirando as dúvidas de vocês também. Como eu posso lidar com a rejeição? A Mayra fez uma pergunta super pertinente e tem tudo a ver, Mayra, com o que nós estamos falando aqui sobre a dificuldade para dizer não, né? Algumas pessoas porque assim, ó, cada pessoa tem a sua própria história, tem a sua própria subjetividade, certo? Então, assim, algumas pessoas hoje na vida adulta não conseguem dizer não ou têm essa necessidade de agradar as pessoas. Por quê? Porque lá no passado, na sua infância, na sua adolescência, viveu experiências de rejeição. Então, essa experiência de rejeição é uma das causas, tá? Das feridas da infância. É uma das feridas da infância, aliás, né? O sentimento de rejeição que faz com que hoje na nossa vida nós desenvolvemos algumas dificuldades, tá? Então, esse sentimento de rejeição que aconteceu lá na tua infância é bullying, né, na escola, por exemplo, um exemplo, né, pais separados, o pai foi embora e você ficou com a tua mãe e o pai nunca mais deu notícia. Isso é um sentimento de rejeição, né? São vários exemplos, várias situações que você pode ter vivido e ter passado por esse sentimento de rejeição na tua infância. Hoje, na vida adulta, uma das características é a dificuldade para dizer não, tá, Mayra? Então, se você foi uma criança que passou por rejeição na infância, hoje, na tua vida adulta, você precisa aprender a lidar com a rejeição. Como que você lida com a rejeição? Quando você começa a desenvolver o seu autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, você começa a olhar para aquilo que você tem de potencialidade. Porque todo ser humano, né, até as meninas aqui que falaram da depressão, todas as pessoas, elas possuem potencialidades, tá? Por mais que você possa pensar, eu não tenho nenhuma, eu tenho absoluta certeza que eu não tenho nenhuma potencialidade. Você está enganado, enganada, tá? Se você não sabe qual é a sua potencialidade, é porque você não tem autoconhecimento. E você precisa desenvolver o autoconhecimento. Então, Mayra, quando você desenvolve, né? Quando você começa a olhar para você, quando você começa a se redescobrir e entender quantas coisas boas que você tem na sua essência, né? Quantas capacidades que você tem aí dentro de você, potencialidade, você entende, você começa a se sentir mais fortalecida, né? Então, se alguém vai embora da sua vida, é porque tinha que ir embora, né?
às vezes, algumas pessoas precisam ir para outras pessoas entrar. Então, a gente começa a lidar melhor com a rejeição quando você fortalece o seu autoconhecimento e quando você fortalece a sua autoestima, tá? Faz sentido pra você? Não sei se a Mayra tá aqui ainda, mas faz sentido pra você? Bom, Marina, aprendi a dizer não graças a uma amiga. Ainda preciso aprender em algumas áreas. Muito bem, Marina. Muito bem. A gente precisa... Vocês entendem a importância de fortalecer a sua autoestima, quem você é, a sua autoconfiança. Então, quanto mais você confia em você, mais você desenvolve essa capacidade de dizer não. Ou seja, de ser você. Sem precisar querer agradar as pessoas. Que mais? A Liz, tinha tomado sertralina, fiquei parecendo um vegetal. Aí, Liz, mas quando vou embora e aparece outros no lugar, dá uma preguiça de começar tudo de novo. Mas se você não abre seu coração para conhecer outras pessoas, o que acontece? A longo prazo você vai se isolando, entende? E aí cada vez você vai ficando mais sozinha. E aí quando você perceber, você não tem ninguém, né, do seu lado. Obrigada, Edésio. Aí eu ia falar pra você, Li, sobre a medicação, tá? Se a medicação não fez bem, o que vocês precisam fazer? Não é para parar de tomar a medicação. Se você está em tratamento psiquiátrico, você precisa voltar ao médico e dizer que não se adaptou à medicação, tá? A medicação, dependendo do caso, ela é fundamental para sua melhora. Só a medicação vai resolver a sua vida? Vai ressignificar o seu passado? Você vai conseguir elaborar as suas dores? Vai conseguir preencher o seu vazio? Com a medicação, isso não é possível, tá? Fernanda, cansei de pessoas negativas, só fico com pessoas positivas. Muito bem, Fernanda, é isso mesmo. É o que eu digo, você pode escolher as pessoas com quem você quer se relacionar. Obrigado. Gepadiar. Obrigada. Sim, eu voltei. Vou ter que fazer alguns exames para ele saber o que passar. Isso, muito bem. Porque o que acontece? Muitas pessoas não estão se sentindo bem, vão para o médico psiquiatra e ele faz lá, indica a medicação. A medicação não faz bem, a pessoa para de tomar. Remédio para depressão, para ansiedade, não é remédio de gripe, tá? Não se pode parar de tomar de uma hora para outra. Se você está em acompanhamento médico, o médico precisa saber de todos os passos, tá? Se você quer melhorar, porque o que acontece? Às vezes você toma o remédio, você começa a se sentir bem de fato, né? E aí as pessoas pensam assim, eu já tô bem, não preciso mais desse remédio. Larga o remédio e para de tomar. Quem tem depressão se afunda, entra numa crise muito mais profunda, depois para sair é mais difícil, tá? Quando você tem um transtorno de ansiedade, para de tomar o remédio, você entra numa crise também muito mais profunda. Então, se você está em tratamento medicamentoso, não façam isso com vocês, tá? Isso é muito importante, porque é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Está fazendo sentido para vocês, minha gente? Obrigada pelos corações, pelos compartilhamentos, pelas flores recebidas. Eu amei, eu recebo com todo o meu coração. Eu sempre fui uma pessoa
que eu tinha muita dificuldade em receber, né? Sempre fui uma pessoa também com dificuldades para dizer não. Então era como se só eu precisasse me doar, né? Era só eu que precisava servir as pessoas. Então quando alguém, né, queria retribuir alguma coisa, eu não conseguia receber. Então hoje, né, hoje com mais maturidade, com autoconhecimento, então eu aprendi a abrir o meu coração para receber. Eduardo, boa noite. Tão bom ouvir você. Só atende mulheres? Não, Eduardo, eu atendo homens também. É que assim, ó, o que acontece? Quando eu entrei aqui no digital, né? Eu precisava determinar um nicho para com quem que eu quero falar, né? Então eu decidi falar para mulheres. Porém, eu tenho pacientes homens também. Faz muito sentido. Obrigada pelas curtidas, minha gente. Então, está fazendo sentido para vocês? Não sintam vergonha, temos sentimentos parecidos. Precisamos lutar por nossa felicidade. É isso mesmo. Começar a nos priorizar, né? A gente, na verdade, nós não fomos educados assim, né? Todo mundo, o que os nossos pais nos ensinam? Que a gente precisa agradecer as pessoas, não é? Que a gente precisa agradar as pessoas, precisamos ser gentis com as pessoas, ok. Só que a gente cresce e acaba só fazendo isso, né? Pensando no outro. E aí, quando você se torna adulta, você entende que não, que você precisa começar a fazer esses movimentos por você também. Mas muitas pessoas acabam compreendendo de forma errada. Vou começar a terapia depois dos exames. Muito bem, Liz. Comece a terapia. A terapia, para você melhorar da sua depressão e da sua ansiedade, o ideal é que você faça terapia, tá? Se somente a terapia não está fazendo efeito, você não está conseguindo dar conta das suas emoções, vai para o médico. E aí, toma a medicação e faz a terapia. Os dois tratamentos precisam andar juntos, tá? Quando eles andam juntos, o resultado é muito melhor. Eu estou adorando você. Saí de um tratamento de depressão ontem. É mesmo? Que tratamento que você fez, Edésio? Você fez o tratamento só com a medicação ou você fez o tratamento com medicação mais terapia? Tem uma pessoa que perguntou, doutora, onde você atende? Como acha o seu consultório? Eu não atendo presencial, tá? Eu moro no Paraná. Tem alguém do Paraná aqui, será? Eu sou de Londrina, do Paraná. E eu não faço atendimento mais presencial. Todos os meus atendimentos, eles são online hoje, tá? 100% dos meus atendimentos são online. Mas o que acontece? A minha agenda nesse momento ela tá lotada. Por isso que eu faço questão de vir aqui fazer live, criar conteúdos para ajudar, né, vocês também a terem autoconhecimento. Sou do Paraná, Araucária, sou de Toledo. Como funciona o seu atendimento? O meu atendimento, ele é online. Os encontros são semanais, então toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, né? Eu faço a sessão com a pessoa. Cada sessão ela tem a duração de 50 minutos, tá? E aí, quem tiver interesse em fazer a terapia, o que vocês vão fazer? No link da minha bio, vocês vão lá na minha bio, lá tem o link. E aí vocês vão clicar nesse link e tem ali lista de espera. E aí clicam lá e coloquem o nome de vocês para aguardar atendimento. Doutora, como saber qual tipo de terapia devo procurar? Você não precisa pensar em que tipo de terapia, tá? Porque cada psicólogo tem a sua forma de trabalhar.
O que você vai fazer? Você vai buscar um profissional e ver se você vai se identificar. Existem profissionais que costumam dar atividades, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que se encaixam aí nesse tipo de abordagem, onde o psicólogo ele dá algumas tarefas, algumas atividades para as pessoas fazerem. Eu não dou atividade, tá? A minha especialização é na área da psicanálise. Eu trabalho muito a questão da infância. Boa noite, doutora. Sofro de transtorno de ansiedade grave. Daniel, qual é o tratamento que você faz? Ou a pergunta, o que você está fazendo para lidar com a ansiedade? Rafa, obrigada pelas curtidas. Daniel, o que você faz para lidar com a sua ansiedade grave? Qual é o tipo de tratamento que você tem feito atualmente? Medicamentoso. Olanzapina, alprazolam e Revoque. Tá. Não faz terapia. Eu aconselho você buscar terapia também, tá, Daniel? Não faz terapia. Eu aconselho você a buscar terapia, porque o remédio vai te ajudar? Vai, é importante, faz parte do seu processo de tratamento. Porém, o remédio, com o remédio, você não consegue entender as raízes da tua ansiedade. O que é ansiedade? Eu vou falar para vocês algo muito importante, prestem atenção em mim. A ansiedade, ela é um acúmulo de situações que você viveu ao longo da sua vida e que você guardou, né? Como se dentro da sua cabeça ela tivesse várias caixinhas, né? E aí, cada situação dolorosa que você viveu na sua vida, você depositou nessa caixa. E o que você fez? Você guardou, tampou e não acessou mais essa caixinha. E assim nós vamos acumulando, né? Situações de rejeição, términos de relacionamento, términos de amizades, tanta coisa, ser dispensado em trabalho, dificuldade na vida profissional, tantas coisas, tantas frustrações que você vai vivendo ao longo da tua jornada que você acumulou, você nunca falou sobre isso, você nunca compartilhou sobre isso, né? E aí o que acontece? Nós acumulamos situações dolorosas e o resultado desse acúmulo é a ansiedade, tá? Então, quando você faz terapia, Daniel, você fala, né? Você começa a colocar para fora todas as coisas que aconteceram na sua vida. E aí, quanto mais você fala sobre essas questões dolorosas, você vai abrindo mais espaço no seu coração. Quanto mais você tira, menos ansiedade você tem. E Dalice, por conta da carência, permito ser humilhada por homens abusivos. Olha só que situação, né, Idalice? E aí, como que você vai dar conta da sua carência? Você vai fazer terapia, tá? É na terapia que você precisa desenvolver o seu autoconhecimento para que você comece a olhar para você com outros olhos, tá? Você se olha como vítima, né? Como uma pessoa que não tem força, uma pessoa fragilizada. Então, na terapia, você vai desenvolver e vai fazer um reencontro com você mesma. E você vai ver quantas coisas boas você vai encontrar. Mas a gente precisa de ajuda, tá? Sozinho, muitas vezes a gente não consegue. Lucimar. Tenho síndrome do pânico, principalmente com remédio. Isso. Precisa da medicação, Lucimar, mas se puder fazer terapia, é o ideal, tá? É o ideal para que você consiga administrar a sua ansiedade, porque no seu caso, você ultrapassou aí, né, o seu nível de ansiedade. O pânico, ele é quando já
extrapola, né? A ansiedade você já estava com ansiedade, ó, há bastante tempo e não percebeu, né? E aí, quando vem a síndrome do pânico, a gente percebe por quê? Porque daí começa a aparecer sintomas físicos, né? No corpo. E aí você não tem jeito, você acaba indo pro médico, acaba indo buscar ajuda e aí entende que o que você estava tendo era um pânico. Daniel, nunca falei disso com ninguém. Sobre a ansiedade, Daniel? Sobre o seu tratamento? Edésio, você está ao vivo? Sim, estou ao vivo. São 22h26 da noite, sábado. Já estou na 4ª sessão na terapia, mas não vi nenhum resultado. Ai, Dalice, 4 sessões não é nada, tá? Por que as pessoas fogem da terapia? Porque a terapia, são passos lentos, né? Você tem resultado, mas a passos lentos, tá? Então, por exemplo, quando um paciente ele me procura, eu faço por um pacote, tem 4 sessões, né? E eu já falo pra pessoa, né? No mínimo, do mínimo, né? 3 pacotes, ou seja, 12 sessões, né? No mínimo, para você começar a enxergar algum resultado. Por quê? Porque o paciente, ele precisa vincular-se ao psicólogo. Enquanto você não consegue confiar no seu psicólogo, você não tem resultado. Então, assim, precisa ter bastante encontro para você sentir. Essa pessoa dá conta das minhas emoções. Para ela, eu posso falar o que eu quiser. E aí que começa mesmo o processo. Alguém me perguntou se eu atendo a Roseli, né? Se eu atendo convênios. Não atendo convênios, tá? Boa noite, Josi. Marina, minha psicóloga, falou, não se cura uma dor de anos em poucos dias. Exatamente, Marina. É demorado. Tem pessoas que têm 40 anos, por exemplo, né? São 40 anos de vida. Por quê? Porque você tem memórias desde quando você estava na barriga da sua mãe, né? Então, memórias que estão inconscientes, que você nunca vai acessar, mas nós temos, né? Está tudo no nosso inconsciente. Então, para trabalhar tudo isso de tempo, não é em 4 sessões, né? Não é 5, 10 sessões. Vai um tempinho. Então, a gente precisa ter paciência. Marina, verdade. A minha também falou a mesma coisa. O processo é lento. Por isso que, dependendo do caso, né? Quando o caso ele tá mais urgente, precisa da medicação. E aí a gente associa a medicação com a terapia. E aí, se você continua fazendo terapia, a longo prazo você vai conseguir retirar essa medicação. Você não vai ficar com remédio pro resto da vida, né? Porque você começa a entender o que acontece com você através da terapia. E você consegue administrar melhor as suas emoções. Você aprende a administrar melhor as suas emoções. E aí não tem necessidade da medicação, dá para ir retirando aos poucos. Recentemente saí de uma relação onde em geral fiquei muito abalada. Sim, términos de relacionamento nunca são fáceis, né, Dani? Nunca são fáceis, são difíceis mesmo, é natural, precisamos sofrer, faz parte da vida. O que você vai começar a pensar é: o que eu consigo aprender, né? O que eu consegui aprender e retirar desse relacionamento? Tudo na nossa vida é assim. Até os momentos difíceis e dolorosos, nós precisamos ter esse mindset, né? Esse pensamento de o que eu posso aprender com essa situação dolorosa. Porque tudo é uma lição. Nós precisamos olhar para a nossa vida como uma oportunidade de sermos melhores, né? Então, para que a gente seja melhor, precisamos errar, né? Precisamos nos decepcionar, faz parte da nossa jornada viver essas experiências, porque faz parte do nosso crescimento.
Boa noite, Anali. Bom, minha gente, foi muito bom estar aqui com vocês nesse sábado à noite. Conseguimos conversar sobre vários assuntos, né? Eu quero que fique claro para vocês a importância do autoconhecimento, tá? A importância da terapia para você que está com ansiedade, que está com depressão. Pode ser que você pense que o seu problema não tem solução. Não, o meu problema é muito difícil e eu tenho certeza que não tem solução. Mas tem sim, tá? Tem sim solução. Então é só você confiar, é só você buscar profissionais da sua confiança que você vai se sentir melhor. Não espere alguém perceber que você não está bem para esse alguém te ajudar, tá? Vocês são adultos, eu tenho certeza que todos que estão aqui são adultos e responsáveis pela sua própria vida. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão atrás de ajuda, tá? Não espere o apoio, não espere a compreensão das pessoas para você começar o tratamento, tá? Ó, o Marcos está falando, iremos disponibilizar essa live na íntegra no YouTube, assim que o TikTok liberar, tá, Daniel? Então, foi uma pena você entrar só no finalzinho, mas nós vamos subir essa live para o YouTube, eu aviso aqui vocês. Beleza, minha gente? E é isso, eu amei estar aqui com vocês. Quero vir semanalmente, né? Toda semana estar aqui para a gente conversar. Eu vejo que vocês estão sedentos, né? De informações, querem tirar muitas dúvidas. Eu agradeço de todo o meu coração a participação de vocês. Fica muito mais fácil, né? Muito mais interessante quando vocês também fazem a pergunta, porque eu estou aqui porque eu quero muito conhecer quem são vocês que estão aí do outro lado, né? Quais são as dúvidas de vocês, quais são as suas dores, né? Então, é assim que eu vou conhecendo melhor e entendendo do que vocês precisam, até para que eu consiga criar conteúdos que realmente valem a pena para vocês, tá? Obrigada, Marina, querida! Eu vou ficando por aqui então e eu aviso vocês quando a live estiver disponível. Um beijo, um abraço, fiquem bem, confiem em vocês que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir melhor, tá bom? Um beijo, até mais!